Não caia na armadilha do dogma. Este pode ter sido um dos melhores conselhos para a nossa época. Mas cuidado, porque ele também pode ser usado como pretexto para a anarquia generalizada. Fique comigo até o final e entenda de uma vez por todas a necessidade de pensar por si mesmo. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Ensinando da Arca. Eu sou o Daniel Soares e hoje vamos verificar se somos autônomos no pensamento ou se permanecemos escravos do pensamento de outros. Bora pro vídeo. Pessoal, antes de qualquer coisa, eu quero deixar claro que se você não assistir até o final, você corre o sério risco de compreender o assunto da maneira incorreta. E talvez você perca a única chance de ouvir esse tema de um jeito que você nunca ouviu antes. E de verdade, eu não tenho interesse algum em manter o algoritmo do YouTube ou expandir esse canal ou manter você preso nesse vídeo à toa. Minha única intenção, de verdade, é fazer você pensar por conta própria. É disso que a gente precisa. Pensar por nós mesmos. E isso não quer dizer que só o nosso pensamento é válido, mas que não seremos escravos dos resultados dos pensamentos de outros. Você já se perguntou isso? Por que você acredita da maneira que você crê? Sua fé já foi questionada? Você aprendeu a questionar a sua fé? Ou você tem o questionamento como uma blasfêmia? Pessoal, o medo de questionar é antigo e não é aleatório. Alguém plantou esse medo em nós. Só de mencionar a palavra questionar quando nos referimos à fé já dá um gelo na barriga, não é mesmo? O medo de blasfemar contra Deus se torna um pânico, não é verdade? Sabe de onde que vem isso? Das perseguições, torturas e assassinatos que a Igreja Romana cometeu aos que ela mesma chamou de hereges. Esse termo, herege, significa literalmente o que escolhe. Poder de escolha, decidir. Veja que hoje nós vivemos num mundo onde escolhas são feitas todos os dias sem que ninguém se intrometa no que as pessoas decidem para si mesmas. Cada um tem sua posição política, seu nível de moralidade, seu conceito sobre certo e errado e, por fim, sua escolha de fé. E nós vivemos relativamente bem com isso. Uma sociedade eclética, não é mesmo? Cada um crê no que quiser. Mas nem sempre foi assim, pessoal. Houve uma época onde reis e tratados definiam o que a população inteira iria crer ou rejeitar. Hoje, nós ainda temos esse modelo de dominação em alguns países comunistas ou onde ditadores lideram a nação. Mas no mundo antigo, isso era comum. Editos, decretos estabeleciam até o jeito do cidadão pensar. E agora você diz, mas isso foi há séculos. Hoje pensamos e cremos no que quisermos. Será mesmo? Veja só, para verificar se você realmente é livre no seu pensamento, é necessário que você questione a sua fé. É isso mesmo. Todo o trabalho de verificação é cheio de perguntas, questionamentos, dúvidas. Isso é buscar a verdade. E eu converso com muita gente no meio da espiritualidade e todos eles afirmam buscar a verdade a todo custo. E daí eu começo a questionar e o sujeito fica nervoso, com raiva e até agressivo às vezes. E às vezes, no meio cristão, eu sou chamado de herege. Mas a culpa não é deles. Isso foi implantado na mente de maneira muito sutil e contínua. Há mais de 1500 anos que somos bombardeados com o resultado do pensamento dos outros e nem nos damos conta disso. Em todas as áreas da vida existem definições estabelecidas bem antes de nascermos. A isso nós chamamos de dogma. Em resumo, um dogma é a impossibilidade final do questionamento. É uma declaração imutável, exaustivamente pensada e concluída como verdade permanente. E aqui tem um detalhe importantíssimo, anote aí. Nem todo dogma é ruim. Isso mesmo. Nem todo dogma é ruim, pessoal. Existem dogmas excelentes. Por exemplo, Deus é o criador de tudo que existe. Este é um dogma essencial para debater, por exemplo, o ateísmo.
Jesus é o unigênito do Pai, Filho de Deus. Outro dogma essencial para debater, por exemplo, com o Espiritismo, que afirma ser Jesus somente um espírito evoluído, um exemplo de moralidade que os homens devem imitar. Existem dogmas excelentes que protegem a fé de falsos ensinos. Então, aonde está o problema? Na coerência com os apóstolos e profetas. Veja o que o apóstolo Paulo afirma em sua carta aos crentes de Éfeso. Vocês não são mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas de Israel, sendo Jesus Cristo a pedra fundamental dessa construção. Para quem ele está falando aqui? Para pessoas de diversas nacionalidades que haviam crido em Jesus como o Messias. Pessoas que não eram judeus, mas haviam crido na pregação dos apóstolos e nos profetas. Que profetas são esses que Paulo menciona? Os profetas de Israel. Isaías, Zacarias, Joel, Amós, Oséias, Ezequiel, Jeremias. Ou seja, todos estes que agora eram conhecidos como cristãos estavam fundamentados, firmados nas declarações dos apóstolos de Jesus e dos profetas de Israel. Em outras palavras, Paulo está afirmando: vocês agora estão fundamentados nos dogmas antigos. Vocês creem no pensamento que outros antes de vocês concluíram. Jesus é o Cristo. Ele é o Messias esperado e anunciado pelos profetas antigos. Entendeu como um dogma por si só não é ruim? Agora eu vou te mostrar o perigo em torno do dogma. Tenha sempre em mente que dogma é o resultado do pensamento de outros, ok? Veja só. Depois que os apóstolos morreram, muitos professores de filosofia grega haviam crido no Evangelho. A mensagem de um Messias, um Salvador, um Libertador, havia deixado de ser uma promessa judaica e passou a ser objeto de discussão filosófica a respeito do mundo existente e do ser que o havia criado. Ou seja, filosofia e teologia haviam se juntado para debater um tema que anteriormente era exclusivo de Israel. A fé em um só Deus, a vinda de um Messias, salvação, expiação de pecados. Todos estes conceitos eram exclusivamente judaicos, mas agora haviam extrapolado os limites da nação de Israel e estavam sendo questionados e debatidos no meio filosófico greco-romano. Aqui começa o problema do dogma. Debates e mais debates filosóficos a respeito da essência do Deus Criador e do seu enviado, o Messias. A relação entre eles, se eram divindades ou não, dois ou um, suas diferenças, uma vez que um era espírito e o outro era encarnação do próprio Deus. Enfim, questões que nunca foram problema para a mente judaica e para os profetas antigos, agora eram os principais pontos de divergência entre os novos cristãos de mente grega. Por que é importante a gente fazer esse exercício histórico de compreensão? Porque essa é a chave para identificar se o dogma, a verdade que cremos, é o fruto de pensamentos alinhados ao fundamento dos apóstolos e profetas de Israel, ou se é fruto de uma mente e conceitos filosóficos greco-romanos. Pessoal, ninguém disse que seria fácil. Restaurar as escrituras é um trabalho árduo e às vezes doloroso, porque mexe com as bases da nossa fé, a nossa crença. Mas veja só, eu prefiro causar em você agora a dor de ser confrontado pela própria verdade e ter os seus dogmas ali alterados, questionados, mas te apresentar a verdade. Fazer com que você questione se a sua fé é a mesma fé dos profetas, de Abraão, de Moisés, dos discípulos de Jesus. Eu preciso fazer isso. E talvez o seu pastor não vá fazer onde você frequenta. É preciso verificar se os dogmas que cremos estão fundamentados na doutrina dos apóstolos e profetas de Israel. E se é isso que você deseja, se a verdade é o que você mais busca, eu te convido a assistir os demais vídeos que virão nesse canal,
onde trataremos de dogmas que foram estabelecidos pela Igreja Católica e posteriormente pelo protestantismo, mas que divergem da base profética e apostólica bíblica. E mais uma coisa, tudo que questionarmos aqui, até mesmo sobre os pais da igreja, nós o faremos com o maior respeito, honrando e lembrando que muitos deles deram suas vidas pelo que acreditavam. Mas eu ressalto sempre que cada um prestará contas a Deus pelo que fez ou deixou de fazer. Então, por este motivo, eu tenho estima pelos pensadores cristãos antigos, pela sua demonstração de fé e perseverança, pelas perseguições que suportaram, mas a minha fé e a minha posição como cristão, como crente no Messias, deve ser firmada única e exclusivamente no que os apóstolos de Jesus e os profetas de Israel anunciaram. Por hoje é isso. Encaminhe esse vídeo para um amigo. Se você concorda com o que apresentamos aqui, ajude a gente a divulgar esse canal. Participe deste mover. Seja você também um agente da restauração. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.